Oi, gente, tudo bom? Tudo bem? Olá. Olá, Oi, querida, tudo bem? tudo bem, Ana? Tudo, e você? Tudo bem. Ai, Obrigada pelo convite para estar com você. Só aumenta a minha saudade falar com você pela pois é, câmera. saudade. É bom que Mas, a gente mata um pouquinho a saudade, né, minha amiga sim, querida? Pois sim. é, gente, eu tenho hoje, então, a honra de conversar com a Camila, que é, como eu falei para vocês já de manhã, que é minha amiga pessoal e é uma tremenda de uma psiquiatra, e vocês vão ter oportunidade de ouvir. Então, Camila, eu sei que a tua correria, teu dia a dia tem sido insano com 1000 entrevistas, porque acho que nenhum assunto está mais em pauta hoje em dia do que a saúde mental dentro disso Uhum, tudo que a gente está vivendo, não é? uhum, Então, eu queria, em primeiro lugar, queria agradecer todo mundo que está entrando na live. E, em primeiro lugar, eu queria que a gente entendesse qual é a principal diferença entre uma tristeza normal, porque tudo que isso que a gente está vivendo é muito triste, né? Então, a uhum. diferença entre uma tristeza normal e um quadro de depressão, efetivamente. Tá bom. Então vamos lá, Ana. Essa situação da pandemia, então a tua pergunta ela é importante porque no dia a dia, a dúvida sobre uma diferença entre um sintoma de tristeza e a depressão, e que hoje em dia se confunde muito, porque as pessoas usam a palavra depressão como sinônimo de tristeza. Então já é Uhum, algo que é bastante comum e bastante relevante para situações da vida cotidiana, ou como a gente já vinha levando a nossa vida. uhum, Mas agora, diante de uma situação absolutamente inusitada, como uma pandemia, isso aumentou muito a preocupação que as pessoas estão tendo se essa oscilação de humor, se sentir diferente, que é o que muitas pessoas estão dizendo. Olha, eu estou me sentindo diferente, tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu não acordo, se isso é normal ou não, ou se isso já é um motivo de procurar ajuda. Então, assim, uhum, saiu um artigo recente é, do pessoal da China, que tem publicado bastante aí sobre saúde mental e uma revisão uhum, mostrando que existem sintomas ou sentimentos para essa fase que são praticamente esperados. Então, essa uhum, uma tristeza, uhum, é, choro, medo, assim. Então tem dia que a pessoa tá super bem, tá até achando, nossa, acho que tá tudo sob controle, não tá acontecendo nada, ou isso oscilando com uma angústia importante, irritabilidade, pessoas que antes tinham um manejo, um controle muito grande da irritabilidade, da ansiedade, têm se visto mais instáveis, uhum, insônia, né, dor no uhum. corpo. Então, assim, esses sintomas já foram estudados e relatados em livros relacionados à pandemia de 1918 e agora são vistos como sintomas é, esperados, assim, para um momento em que você fica com medo do desconhecido, em que você vai para o domicílio, em que você não sabe o que está por vir. Agora, a pessoa que ela tá com essa tristeza, esses sintomas, ele está interferindo nos relacionamentos, na relação dela com os filhos, na capacidade dela funcionar no trabalho, no quanto ela se sente realmente para baixo e não sai desse estado permanente. Então, essa tristeza, ela vem, ela instala e ela fica semanas. Então, Uhum, a tristeza difere basicamente da depressão pela tristeza permanente, né? E pela anedonia, quer dizer, pela falta completa de energia. E esse estado fica instalado. Junto a ele, outros sintomas são esperados. Então, a pessoa ela já não dorme bem ou dorme muito, ela não come bem ou come muito, ela fica com uma sensação de que aquilo vai melhorar, mas ela se vê sem energia para nada. E aí sim, os choros muitas vezes tomam conta, ou ela passa a ter sintomas muito graves de uma tristeza que ela acha que vai ver que é culpa minha, que eu fiz alguma coisa uhum. errada e que a vida não vale a pena, no Tá. momento mais grave disso. Então, essas basicamente São as principais diferenças, né? isso. Então, cá, assim, já que a gente está falando sobre aquilo que é normal e aquilo que é patológico, né?
traçando um paralelo, a gente vive hoje em dia um momento de muita preocupação, né? Acho que todo mundo está muito preocupado com aquilo que está acontecendo hoje e com aquilo que está por vir, né? Em termos de saúde, então, assim, será que eu vou pegar a doença ou alguém que eu amo vai pegar a doença? Será que eu vou ter uma dificuldade econômica? Será que, enfim, será? E tudo aquilo que a gente achava que a gente controlava, né? Que a gente tinha uma falsa sensação de controle, e hoje em dia a gente viu que a gente controla muito pouco a nossa vida, as coisas que estão aí ao nosso redor. Na mesma linha, eu te faço a pergunta: como que a gente diferencia, então, aquela preocupação, aquele medo natural de uma ansiedade excessiva e preocupante? Então, assim, eu vou falar um pouco da ansiedade, né? Tá. Bom, medo é um sintoma. Todo mundo está falando, nossa, mas eu tô com muito medo, eu tenho medo. Essa é uma situação vivencial em que o medo é esperado. Então, você tem que ter medo. Você tem que ter medo de contrair um vírus e se balizar em relação à amplitude do seu medo pelos dados que te expõem a um risco de vida. Ou seja, eu sou idoso, eu sou hipertenso, sou diabético, eu sou grupo de risco. Esses, obviamente, acabam funcionando como uma resposta ao medo maior. Mas o medo é um sintoma, então, residual, existencial, humano, que faz com que a gente se defenda de uma série de ameaças. Então, eu tenho medo de sair na madrugada, porque eu acho que pode acontecer alguma coisa comigo. Tá, às vezes esse medo é real, às vezes esse medo é exagerado. Mas é o que faz você tomar um cuidado. Tá. O que acontece? Para o corona, o medo real, foram estabelecidas orientações objetivas. Então, olha, pessoal, não pode sair de casa. É muito preocupante que você, idoso, assuma, né, que um vírus como esse, e ainda mais se você estiver debilitado. Então, tudo isso foram estabelecidas estratégias de enfrentamento e as pessoas conseguiram, com isso, amenizar o seu medo, mas é importante que, inclusive do ponto de vista psíquico, que ele esteja aí rodeando a vida da gente. O que acontece numa ansiedade patológica? Esse medo, ele vem acompanhado de angústia, de uma angústia que não vai embora. Muitas pessoas estão referindo sintomas físicos de medo, quer dizer, de uma angústia persistente, que ele não dá conta, e que começa vir com taquicardia, com insônia, com mal-estar, com a sensação de que eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa comigo. E isso tem feito muitas pessoas adoecerem. Então, mais do que da depressão, as pessoas adoecem numa pandemia pela ansiedade, pelo medo. E isso, tem algumas pessoas que são mais grupo de risco para isso. São mulheres, pessoas que estão na linha de frente, né? Então, profissionais de saúde têm estudos mostrando que 40% deles apresentando sintomas de ansiedade importantes, né? E na China, 20% logo de cara com sintomas francos de PTS, de transtorno de estresse pós-trauma. Então, assim, a ansiedade realmente essa precisa ser melhor manejada. Eu acredito que até para o paciente que já tem, né, Ká, assim, um histórico de já ter um antecedente de depressão ou de ansiedade, né? Alguém que já faça uso de alguma medicação, acho que esse também é um grupo de risco para ter uma exacerbação dos sintomas, né? Com certeza. Isso, inclusive, saiu uma revisão semana passada, mostrando assim, quais são os sintomas mais proeminentes, né? E em quem já tinha transtornos mentais pré-pandemia, isso teve uma retomada, né? Gatilho para muitos sintomas. Né? Então, realmente, isso não são estatísticas que a gente tem percebido e acho que mais você brincou assim de estar falando sobre o assunto, porque de fato saúde mental ela é prioritária e não só assumido pela OMS, mas por conta do histórico que se teve em relação à última pandemia, nas publicações e livros e tal, ela é prioritária justamente porque ela mexe com a base da sociedade, de como ela está organizada e com os nossos sintomas mais primários, assim, que é simplesmente a percepção, como você falou, de que, nossa, eu estou sujeito a isso? Eu achei que
Quer dizer, eu achei que minha vida era assim, eu planejada, eu planejo isso, com tal idade eu faço isso, eu termino aquilo. Eu controlo tudo, né? Eu controlo tudo. Então, isso é por isso que abala tanto a questão da angústia e da ansiedade. Tá. Tem uma pergunta que eu já vou responder agora, já porque o tema é relacionado a isso, que é assim, como que a gente pode manejar a ansiedade se ela estiver instalada sem fazer uso de medicação? Tá. Então, assim, a primeira coisa essa revisão que saiu semana passada, que depois eu vou pegar o título aqui para quem quiser ler, ela fala que a ansiedade é maior nos mais vulneráveis, naqueles que não têm suporte social, nas mulheres, nos que estão na linha de frente e naqueles que têm informações em excesso ou desencontradas, né? Uhum. Então, assim, essas pessoas que estão mais sob risco e muitas outras, têm que manejar essa ansiedade primeiro. Menos informação, né? Uhum. Esse encontro tem feito parte, inclusive, do cenário não só ambiental, né? E de higiene ambiental que a gente está vivendo, mas também político. Então, isso, cada país precisa fazer um registro, né? Cada médico, cada psicólogo, antropólogo, tal, aqueles que estão, de certa forma, envolvidos na questão da pandemia, têm de registrar, né? O que eles pegam no consultório, essas lives todas essas coisas têm sido, inclusive, discutidas, que essas impressões nossas para aquilo que fica gravado vai ser posteridade. Ah, aquilo lá que vocês falaram nem era aquilo, ou olha o que se falou naquela fase. Olha o que eles estavam sentindo lá, quem estava vivendo, né? Porque esse é um momento de exceção. O que a gente está vivendo é um momento de exceção. E nessa exceção, registrar tudo isso, entender como essa ansiedade está se manifestando, entender como que as informações deveriam ser passadas, e elas não são orquestradas na maior parte das vezes, porque a gente já vinha numa cultura de uma informação que ela é trocada, passada sem critério. Uhum. Então, com o advento da informação, da internet, e com um monte de coisas boas que ela trouxe, como a gente está conversando e estamos isolados, quer dizer, a gente está em isolamento, mas a gente está em proximidade humana também por essas tecnológicas. Ao mesmo tempo, isso tem sido estudado como algo que, puxa vida, como informações em excesso, ruins, não são passadas sem nenhum critério, adoecem as pessoas. Então, menos ansiedade, é menos informação dessa maneira, é buscar, sim compreender que mais tem países que estão seguindo orientações de uma organização e que a gente tem de ir acompanhando isso e seguindo. Compreender que a manutenção de uma rotina, isso tem sido falado muito no OMS e tudo mais, mas por quê? Porque realmente, apesar de ser um momento de exceção, você precisa tentar viver a despeito disso, né? Então, levantar, fazer suas coisas, se organizar, cada qual na sua realidade. Tem aqueles que estão sem trabalho, estão com menos trabalho, estão com muito trabalho, tem que cuidar de filho. Como você, que não para de dar entrevista em tudo quanto é lugar. Graças a Deus. Então, até isso, né? Estressante e é mesmo. Tem tudo que você está querendo conciliar que não fazia parte da sua vida, assim, com essa intensidade, mas que você fala, bom, então como é que eu lido com isso? Tem hora que é demais. Um paciente meu que faz lives lindas virou e falou assim, menos, eu preciso aproveitar a troca. Mas na medida que isso me estressa, então eu preciso conter isso, né? Por mais que as pessoas tenham um papel social. Então, essa revisão, né? Inclusive da hora que você não faz nada, porque é isso mesmo, a gente está importante, né? Não faz nada, que você hoje também eu tive uma paciente que falou assim, olha, tá acontecendo tudo na vida lá no meu trabalho e eu tô de fora, assim, eu já senti que tá me colocando de fora, porque eu tenho, na hora que eles estão fazendo trocas e reuniões e tal, eu tô fazendo tarefa de casa, eu tô não sei o que, eu levantei, eu perdi, então eu já tô sendo colocada de lado. Sim, porque algumas pessoas que não têm filho podem até agora
assim, fluir de um jeito mais tranquilo. Falar, não estou perdendo tempo no trânsito, estou aqui, estou sossegado, estou fazendo as coisas, estou até gostando, vou mudar minha vida pós-pandemia, né? Sim. Funciona para isso também, mas muitos outros acumularam uma enormidade de funções. Então, eu acho que, assim, rotinas, tentar encontrar um tempo para você se cobrar menos, dar esse follow, que a gente não vai fazer, não é um estado normal, de normalidade. Isso até está se falando. É quando o novo normal chegar, como é que será a minha vida? Que também é uma questão. Acho que a gente carrega uma série de aprendizados aí com De essa novidades, né? Aprendizados e novidades. E eu queria só fazer um parêntese e pedir licença para todo mundo que está aí para dar um oi para muita gente querida que nós temos em comum, eu e a Camila. Cara, Sim. tá cheio de gente da nossa turma de faculdade. Nós estamos fazendo 20 anos de formados já. E tem Nossa. gente muito querida aqui com a gente, muitos médicos que estão em vários lugares do estado de São Paulo. Gente muito querida, Paula, Ju, Mafusto, Yuyu. Eu estou vendo um monte de gente entrando, a Áurea, a Carol, muita gente querida, Beijo, profissionais meus brilhantes amigos. que a gente morre de orgulho, né? Cada um aí na sua área. E obrigada por estar prestigiando a gente aqui, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A tua área de pesquisa, né? A Camila é uma pesquisadora também aí da USP, então a tua área de pesquisa é muito de epidemiologia, né? Núcleo epidemiológico e tal. Então eu queria te perguntar assim, tem algum estudo epidemiológico sobre assim, o adoecimento mental nessa crise que a gente está vivendo, seja no Brasil, seja no exterior? E também queria saber, eu já ouvi falar de pessoas que parece que a taxa de suicídio vai aumentar, porque por conta da questão econômica, do adoecimento mesmo mental. Como é que está isso do ponto de vista epidemiológico? Tá bom. Então, assim, sim, a gente tem tentado o nosso grupo se mobilizar e temos nos reunido para a gente coletar dados, ajudar e no momento a gente submeteu um projeto para conseguir ajudar uma comunidade grande, muito orquestrada de São Paulo e que certamente precisa de uma organização diferente do elevado nível socioeconômico que tem à mão um convênio, alguma coisa que ela acredita que ali ela vai conseguir manejar tudo que tiver disponível para combater o Covid, né? Então, assim, aonde a gente está focando são os grupos da Johns Hopkins e do King's College têm feito estudos em que um vizinho auxilia o outro, ou seja, é um efeito que é muito interessante para você medir uma comunidade que não pode fazer um isolamento adequado, muitos não têm espaço suficiente, muitos não têm o recurso de correr para um cuidado, não sabe identificar corretamente como é que aquilo pode ser feito, não tem recurso. A gente tem no Brasil uma estatística em termos de falta de saneamento básico elevadíssima. E isso causa um estresse, porque muitas das orientações não convêm para a desigualdade social que há no Brasil e nessas comunidades. Aquilo que parece estressor para todos, para eles é ainda mais. Então, o que acontece? Nós optamos por olhar os dados que são feitos nesses lugares onde eles precisam se organizar e precisam de uma ajuda para lidar com essa angústia. O que eu faço? E se eu tiver que trabalhar, como é que eu faço? Como é que eu faço? Tal. Então, essa foi a nossa... Até porque ali, imagina-se que em breve é onde vai ter um efeito muito grande e é muito importante que as comunidades cheguem até elas informações, né, de cuidado, de comunidade, inclusive com a família e tudo mais, para que a gente consiga minimizar o risco, né? Então, o que a gente tem visto? Que, do ponto de vista dos transtornos mais comuns, as populações mais vulneráveis e aqueles que estão expostos diretamente são os que mais desencadeiam transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e sintomas de insônia, mal-estar e tudo mais.
Isso já é frequente em todo mundo, mas está sendo mais frequente nesses grupos. Ah. A ideia da coleta de... Então, uma iniciativa está sendo feita no Hospital Sírio-Libanês e no Hospital das Clínicas de São Paulo também, aí para fazer um estudo grande nessa fase para ver transtornos mentais na comunidade como um todo. Então, isso está sendo feito nas universidades e talvez em outras, mas que eu estou acompanhando são esses grupos, né? E como eu disse, é um registro importante. E a gente consegue com isso ter um papel em fazer em produzir uma informação que ela é embasada e que, de novo, valoriza a ciência e formas da gente passar para a nossa população alguma coisa que não é uma falácia, que não é uma mentira, que não é um boato e coisa e tal. Legal. E em relação ao suicídio, tem alguma expectativa? Tá. O que acontece? O suicídio, ele é uma vertente. Então, você trabalha muito com prevenção para evitar suicídio. Apesar dos estudos falarem que, então, ao gerar muita depressão pelas consequências da pandemia, se você faz um bom trabalho de prevenção, assim como a Alemanha estava preparada, ou a própria locais da China estavam preparados para que se tivesse uma pandemia, o que deveria ser feito, do ponto de vista de saúde mental, tem se tentado correr atrás. Ou seja, uma depressão grave é uma depressão que pode caminhar para sintomas, né, de ideação de morte, ideação suicida e coisa e tal. As perdas, sim, serão muito grandes, então espera-se que aumente os índices de depressão, especialmente nessas populações vulneráveis e tal. Mas a gente precisa trabalhar isso antes. Então, comunicar a população para isso que você falou, a primeira pergunta. Então, a diferença quando a pessoa está já entrando na depressão. Então, essa informação toda em saúde mental está sendo feita para tirar esse estigma, para que a saúde mental seja vista como algo, gente, eu posso estar sentindo, eu nunca senti isso, mas eu estou sentindo isso agora. Isso não é fraqueza minha, falta de vontade, não é que eu estou abandonando o barco e tal. Eu estou realmente me sentindo muito para baixo, não estou conseguindo sair disso e eu preciso procurar ajuda. Então, essa ajuda, ela tem rastrear, você alastrar essa informação, a gente acredita que vai fazer que aumente a depressão, mas que não chegue nesse nível, né, no nível de extremo, sim. gravidade. Quer dizer, tanto tempo a pessoa se identificar daquela maneira sem procurar ajuda. Então, Sim, sim. o que a gente espera é isso, né, que a gente consiga... Então, vai ter mais... A depressão, ela é multifatorial. Você Sim. precisa ter uma predisposição genética, passar por eventos vitais difíceis, passar por situações difíceis de vida, não estar com, por exemplo, como você disse, problemas financeiros e coisa e tal, mas para ela ser agravada, de fato, são pessoas que precisam cuidar disso antes que o efeito da depressão possa ser tão importante. A gente tem que olhar antes, né? E eu queria também tocar num outro ponto que eu sei que é uma grande área aí que você estuda, que é em relação ao álcool, né? A ingesta de álcool. Eu sei que foi tema do seu doutorado, né? E a gente tá vendo, né, Camila, assim, muita gente que fazia ingestão alcoólica esporadicamente, era considerado aquele etilista social de final de semana. A gente tem visto que muitas pessoas estão aumentando a ingesta de álcool, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, acho que em relação aos malefícios da saúde física, eu acho que todo mundo meio que já sabe, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, com a tua experiência, o que esse hábito pode trazer de consequência para a saúde mental. Tá certo. Não, realmente, isso tem sido um problema. Em todos os níveis socioeconômicos, diante do estresse, as pessoas foram buscar meios de abrandar essa angústia e as substâncias psicoativas, elas têm muitas vezes essa motivação, né? Então, eu vou esperar o final de semana para eu poder tomar uma cervejinha, meio da nossa cultura. A gente já tem um problema que o álcool para o brasileiro, ele é consumido... O Brasil está entre os principais países em que o consumo do álcool ele é pesado, que a gente fala. Quer dizer, quem bebe, bebe muito. E nas ocasiões de beber, tem um exagero aí importante. Qual que é a questão? A gente sabe que
Agora, por estar em casa, muitas pessoas minimizaram não preciso esperar o final de semana, eu estou em casa, eu não vou sair, eu não vou para lugar nenhum. Amanhã não vou acordar cedo, né? Parece que assim, já está tudo difícil, então vamos, né? E isso acabou sendo realmente, não só no Brasil, em alguns países isso está sendo discutido, a questão do comer e do beber, muito mais significativa do que essa. As pessoas até fizeram essa moda de se encontrarem, né? Fazerem um grupo aí na internet para poder reunir para beber. O que acontece, né? A gente está já tendo, e essas anotações todas que eu estou falando que estão sendo feitas, assim, recaídas frequentes, pessoas que estavam firmes há muito tempo, estão bebendo muito, usando álcool para dormir, para ficar menos tenso. E já estamos, como saiu no jornal essa semana, tendo uma repercussão muito triste disso, que é a violência doméstica. Né? Porque o que acontece? Nesse contexto, num país desigual como o nosso, diante de vários receios, dessa irritabilidade, acaba tendo um impacto muito grande no comportamento agressivo, né? E nessa reação aguda ao estresse. Uma outra, eu vi que uma pergunta que estavam fazendo aqui, que fizeram aqui, que o Mafus estava falando, meu amigo psiquiatra aí de Campinas, sim, querido, da redução drástica de atendimento de urgência em saúde mental. Isso é uma outra coisa, porque esses que estão piorando e que precisam ou que estão psicotizando tal, acham que por conta da orientação do Covid, não saem de casa, não vão. Tem uma desinformação nessa questão, porque as pessoas têm que continuar, que fazem cuidados, seja clínicos ou de saúde mental, continuar o seu cuidado. Continuar o tratamento, né? Claro. Avisar, procurar um profissional, ligar no CAPS, que está funcionando com horários diferentes, de modo diferente, acolhendo de modo diferente, mas está acolhendo. Os CAPs estão abertos, né, Carla? Então, tem muitos que assim não fica de porta aberta, mas que eles estão funcionando, a pessoa consegue um contato, uma porta para continuar se cuidando, pegando remédio e tudo mais. Tá. Então, assim, não pode deixar de lado, né, o acolhimento de quem está grávida, porque tem várias pessoas que estão, sim, num momento de piora dos sintomas. E quem já fazia tratamento com psiquiatra, hoje em dia a gente tem a opção da telemedicina. Eu sei que você já está atendendo, né? Eu também estou atendendo alguns pacientes por vídeo e foi regulamentado, né, pelo Conselho Federal de Medicina e tal. E eu acho que quem já fazia acompanhamento com psiquiatra e terapia com psicólogo, acho que é super importante manter esse segmento, né? Manter, e muitos começaram agora, né? Essa porta de entrada. E aí eu acho que tem uma questão que vem para mudar o pensamento da sociedade sobre o que é o cuidado de saúde mental, que hoje é visto como um cuidado fundamental e já não mais agregado à saúde física e saúde mental. Essa dicotomia, ela vem caindo por terra há bastante tempo, porque um deprimido piora em 50% hipertensão arterial, piora diabetes. Nós fizemos um estudo em São Paulo que de todos os casos de dor crônica, metade deles tinham depressão. Então, essa não existe uma dissociação entre o físico e o mental. Né? Então, isso tem sido visto agora com mais frequência, sido falado, saúde mental caindo, muitas pessoas assumindo. Então, eu faço, eu me trato, é bom. Né? Sim. Me ajuda. Inclusive, o Brasil estava posicionado entre os países com maiores morbidades em depressão, ansiedade e uso pesado do álcool. Não dependência do álcool, mas esse padrão que já é inadequado. Então, realmente, eu acho que a saúde mental ganha com essa fala que naturaliza algo que 1 em cada 3 pessoas no Brasil passa por algum problema de saúde mental. Sim, então, sim. Claro.
E isso é uma coisa que acho que cada vez mais tem que ficar mesmo uma coisa natural. E tudo bem, se de repente a pessoa não tem necessidade de fazer uso de uma medicação, de ser avaliado por um psiquiatra, eu acho que o próprio tratamento com o psicólogo, a psicoterapia, ela é muito bem-vinda em várias fases da vida, né? Em vários, enfim. Eu acho que quem ainda mantém um preconceito em relação a isso, acho que precisa mudar um Sim, pouquinho aí a cabeça, né? sim. Falando nisso, teve uma pergunta, eu coloquei lá uma caixinha de perguntas hoje no meu Stories, e surgiu uma pergunta assim: todo transtorno psiquiátrico, todo mundo que passa no psiquiatra, também tem que fazer terapia com psicólogo? E eu queria que você respondesse essa pergunta. Eu acho que todo mundo do planeta tinha que fazer terapia. Sabia que você ia falar isso, porque eu também sou dessa opinião. Sou dessa Não, também. o que é a terapia, a psicoterapia, né? É um olhar para aquilo que no dia a dia a gente não entra em contato. O que está me angustiando? Como eu modifico a maneira com que eu me comporto e que me gera mal-estar? Né? Essas questões, então, que elas surgem na psicoterapia, é o que transforma a gente, o que faz a gente melhor, o que, enfim. E as mudanças são maravilhosas, porque cada um tinha de olhar para si, né, resolver suas questões, e o mundo ia estar muito menos cultuado nessa dificuldade, nessas divergências, né? Se eu olhar para você, é assim, eu me sinto mal, o que eu estou enxergando no outro que está me fazendo mal? Quer dizer, então eu acho que seria um ganho universal, né? As pessoas terem um espaço analítico. Isso está cada vez mais popularizado, a gente vem viabilizando isso muito nas empresas, para os indivíduos de diversos níveis socioeconômicos. Eu acredito que é um ganho fenomenal. Qual é a questão do psiquiatra? Ele sempre é importante? Não. Ele é importante para aquele que está adoecido, né? O psiquiatra também faz psicoterapia? Faz. Mas a questão ele pode ser psiquiatra e psicoterapeuta, que é o meu caso, mas nem sempre, às vezes, Eu ele sei que cuida você é uma tremenda de uma psicanalista, né? Mas não são todos os psiquiatras que fazem da terapia. psicanálise, né? O que eu vejo, né? A questão da necessidade do psiquiatra, então, para quem está perguntando, e é uma pergunta super comum, é aquele indivíduo que ele, puxa vida, eu não só tenho questões que eu gostaria de elaborar para eu me conhecer melhor, para ser melhor do que eu sou na minha psicoterapia, mas eu fico muito irritado. Então tem gente que tem um sintoma franco. Aqui, essa ansiedade, ela faz eu me sentir mal, ela me paralisa, ela faz com que eu fique triste na minha relação, eu não cuide das minhas coisas como eu gostaria, impacta no meu humor, impacta na minha ansiedade. No meu sono, né? Eu não durmo, né? E aquilo é um sintoma para ela, uma tristeza que vem, que é, como eu disse, avassaladora, fica. A pessoa vê o mundo cinza, né? E ela acha. Olha só, a Isabela Camargo está aqui na nossa live. Um beijo. Sou sua fã, Isabela. Que legal. Eu sei que a Camila já fez uma live com você hoje. Ela é maravilhosa. A Isabela Isabela, prazer, viu? Eu estava falando do estigma da saúde mental. Sim. A Isabela é uma que eu falo para ela, você contribuiu demais para a quebra desse estigma. Nossa, quando eu ouço a Isabela falar, eu falo, gente, que bom, ela está abrindo a cabeça de uma galera aí, né? Sim, e é muito importante. E quem tem essa possibilidade de uma série de pessoas que vão seguindo pela temática, que vão se interessando, é quando as pessoas mudam essa chave. Elas conseguem perceber que, nossa, então, eu compreendi que eu preciso de ajuda, que eu tenho esse sintoma, que não é simplesmente algo que eu vou sozinho dar conta. Eu não estou conseguindo dar conta sozinho, né? Então, às vezes, o medicamento é importante e muitas vezes ele não se faz necessário. Você consegue manejar o sintoma de uma série de formas sem que ele seja importante. Agora, a psiquiatria tem uma gama de transtornos de oscilações de humor, casos graves, sintomas psicóticos, dependência de drogas ou álcool pela interface da psiquiatria. Então, coisa nesse sentido. E aí, em todos os casos de condição psiquiátrica, a pessoa vai precisar de um suporte, então, de uma psicoterapia, com psicólogo ou psiquiatra. Idealmente, o psiquiatra não deve atuar sozinho,
Porque Sim, aquele sintoma, para ele, que a pessoa passa a se identificar daquela forma, se ela fica muito tempo deprimida, ela começa, inclusive, a achar que ela é daquele jeito que ela está uhum, se comportando. uhum, Na uhum. verdade, a terapia é o que vai fazer com que ela se reencontre ou se transforme, se modifique. Tudo bem? Exatamente. Ó, a gente está cheio de amigo aqui, médico safado, sem vergonha, falando que quer fazer terapia com você. E eu queria dizer que eu já estou na fila há anos e essa sem vergonha nunca me atendeu. Ô, Cá, tá todo mundo aqui, Mafu, Juliana, eu quero terapia com a Camila. Gente, eu também quero, ela nunca me atendeu. Falam que amigo não pode misturar as coisas, acho isso péssimo. Mas, enfim. Não, é porque a minha filha, a Maria Fernanda, agora eu vou contar. É uma fã da Camila, assim, que outro dia, ela é muito sensível, né? Eu tenho gêmeas, ela tem 8 anos, e uma delas é muito observadora, e a gente estava numa reunião de amigas, né, Cá? E aí todo mundo conversando, e era uma conversa natural lá de amigas, e ela ficou olhando, assim, olhando, depois do nada, assim, ela virou para mim e falou: Mamãe, a tia Camila é inteligente, né? Adorei. E era uma conversa Que qualquer, inteligência, enfim. que perspicácia, gente. É porque ela é inteligente mesmo, muito sensível. Beijo para você, Ká, que você é realmente uma luz na nossa vida, como disse a Isabela Camargo. Mudando de assunto um pouquinho, falando já de crianças, né? Pegando o gancho aqui da Maria Fernanda, sua fã incondicional, falou que vai trabalhar com você quando crescer. Algumas crianças têm demonstrado muito sintoma de ansiedade, né? Durante a quarentena. E eu vi até que você fez um post no Instagram. Aliás, os teus vídeos no Instagram são maravilhosos. Quem me segue, que não segue a Camila, comece a seguir imediatamente. Eu vi que você fez um post sobre isso. Fala pra gente como que a gente pode lidar com esses sintomas de ansiedade da criança. Tá. Então, os pais estão conhecendo essa rotina com os filhos, e dali está aparecendo uma série de coisas, mas esse momento em família está propondo que as crianças também percebam os pais, e como elas não têm recursos para reagir a essa estranheza, a atenção da mãe que não está sabendo que tem, que está preocupado com o emprego, que essa tensão em casa, ela repercute muito na criança. Então, o que acontece? Muitas famílias estão referindo que a criança está diferente, que interferiu no sono, no apetite. E é isso. A criança, ela tem uma manifestação atípica, seja da depressão, seja da ansiedade, ou seja apenas de um sintoma de ansiedade, não um diagnóstico instalado ali de sofrimento mental, mas assim, de estar diferente, de estar vivenciando isso à sua maneira. A rotina, ela mais do que para o adulto, ela protege muito uma criança. Então, essa rotina do acorda, toma banho, toma café, coloca a roupinha, vai para a escola, volta da escola, almoça. A gente impõe isso desde da vida do bebê, porque Sim. é isso que organiza, né, o funcionamento do corpo, do hormônio, de tudo que a gente está exposto ao longo de um dia. E o que aconteceu? Muitas famílias, claro, pelo medo, pela dificuldade de se reorganizar, porque tinham funcionários em casa, porque deixaram de ter, porque os pais estão em casa assumindo uma série de funções, essas crianças estão no bolo passando pela pandemia. Nas comunidades, é isso que a gente está olhando e tentando ver como um pode ajudar o outro, né? Então, eles têm se organizado de formas maravilhosas. Então, uma pessoa é responsável pela rua, e essa pessoa é pela rua, alguém que identifica um sintoma já notifica que está com gripe, é isolado, aí a criança recebe um suporte para atividades ou mantimentos e coisa e tal. Então, assim, nas periferias, a questão das merendas está sendo muito discutida, porque eles tinham 5 alimentações ao dia. Isso faz uma enorme, enorme diferença. Por isso que eu digo, essa é uma repercussão que leva em consideração De cada a classe social, de peculiaridade cada de segmento. cada classe social. Né? Então, como que as crianças, umas com fome, outras com ausência dos pais, ou pais brigando em casa, como eu disse, ou bebendo, todo mundo junto. Então, eu acho que tem uma questão atenta, um olhar atento
relatos da infância, ou de quem cuida da infância, ou dos agentes comunitários que também precisam ser anotados e cuidados, para a gente poder manejar Sim, todas sim, as com certeza. E acho que o atividades e principal aí populações. é a gente, como você colocou lá no teu post, né, é estar atento mesmo a cada necessidade e como a live que eu fiz com o Lamano, que eu vi que está aí também na nossa live hoje, pediatra, é questão da escuta mesmo, né, da gente estar preparado para escutar, para ouvir o que a nossa criança está querendo dizer, né? Sim, e explicar o que que é, o que que acontece, porquê da higiene, né? É uma coisa das famílias ensinarem, se reorganizarem e, inclusive, a gente começar a olhar para o futuro, né? E como é que isso tudo vai ser, como que as famílias estão se reorganizando. Eu tenho visto um lado bom disso também. Muitos pais dizendo que estão se aproximando dos filhos. Porque essa vida pede da gente, né? Pede trabalho, enfim, uma série de coisas. Essa presença em casa, ela também tem trazido pessoas assim que falam para mim, eu tô culpada porque eu não tô querendo que as coisas voltem logo, né? E eu falo, não, você não precisa se sentir culpado. Na verdade, não querer que tudo volte logo é porque você está conseguindo enxergar coisas que Sim, no dia a dia sim, o tempo que a gente ganha, né? Na falta de trânsito e tal, respirar melhor a sim, sim, cidade, sim. menos ruído na cidade, né? Tirar, ver aquela Sim. coisa da criança, as tiradas, as E eu vou brincadeiras, até fazer uma isso tudo confissão aqui para também as tem pessoas que estão nos sido. assistindo, que eu sou uma dessas pessoas que estou curtindo muito tudo isso. Claro, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, não, nada a ver em relação à pandemia, eu acho um caos, enfim, a questão política que nós estamos vivendo, um absurdo, mas em relação ao tempo mais disponível dentro de casa, eu tenho feito mesmo do limão à limonada e tenho curtido muito estar mais com as minhas filhas, com meu marido, mais dentro de casa, enfim. Agora, cá, para a gente finalizar, eu queria que você dissesse assim para a gente, do ponto de vista da saúde mental, né? Eu sei que a gente não faz mais a dicotomia, mas quais aprendizados a gente pode tirar de toda essa crise que a gente está vivendo? Tem algo positivo para a gente tirar de tudo isso? Sim. Antes de eu responder, só a É, Lamane falou uma coisa que é super importante, que é, e o Mafuz também, que é a gente conseguir, assim, sim, essa criança tá diferente, algo não tá bem, né? Então, quando você consegue o perceber que habitual. aquilo não era comum para o comportamento dela, é o momento de você conseguir ali acolher, né? Então, é Acender a luz muitas vezes a vermelha, gente né? elabora e dá um nome, mas é a luz, cuida, acolhe, fala, troca, e eu Uhum. acho que isso é super importante, né? Em relação Aprendizados, a isso que você está dizendo, né? Dos aprendizados. O que eu tenho lido bastante e acho que uma coisa que está me norteando muito, né, na compreensão da questão da saúde mental e tal, é olhar para. São agora quase 40 publicações já em saúde mental e tudo, olhar um pouco para como isso está sendo visto, como que as coisas podem ser melhoradas. E o que a gente tem discutido é a saúde mental, assim como já estava sendo o prejuízo da saúde mental do brasileiro, já estava sendo um reflexo de Uhum. como o mundo está organizado. E como o mundo está organizado, né, esse mundo da pandemia, em que inteiramente conectado, você consegue uma infecção que está num lugar, não, você não consegue mais insistar nela, rapidamente se espalha pelo mundo todo. Como a gente cuida da biodiversidade, sexta maior perda que a gente teve da história, né, nos últimos anos. Então, como a gente cuida do clima, desmatamento, todas as questões do ambiente que Uhum. sempre interagiram com o mental. Então, assim, por que em São Paulo, por que o Brasil é entre os países com Uhum. mais depressão e ansiedade do mundo, né? Então, isso já estava sendo visto por nós como Uhum. algo bastante complexo, de uma interação umas com as outras, da hiperconectividade, da busca das pessoas dessa Uhum. hiperexposição, mas no sentido vazio, né? Assim,
só para elas serem elas, para suprir um vazio pessoal de estar em evidência, de ter likes, de ter isso. Isso tudo passava, as relações de trabalho, né, que não estavam com escuta, né, se eu reconhecer que a pessoa tem depressão aqui, nossa, vai contaminar a equipe, metas inalcançáveis e coisa. Tudo isso está fazendo que todos se revejam, né? Esse é o lado que eu acho que se ele vai ser bom, eu não sei, mas é o que precisa ser revisto. Então, as relações dentro de casa, a intimidade, o estar junto para construir, porque quer, porque até se quando eu comunica, conheço porque quem tem está tempo realmente do para meu isso. lado, né? Então, As reais necessidades, né? as reais necessidades. Então, assim, o olhar positivo que eu acho que a gente tem que ter para tudo isso é: será que eu preciso de tanto ter? Como que eu cuido do meu ser? Eu acho que essa é a grande questão. E o ter é isso. Eu trabalho muito porque eu preciso ganhar muito, porque eu preciso ter não sei o quê. Então, assim, nada contra. Eu acho que as pessoas elas têm uma busca no ter, né, para um conforto, seja lá a justificativa de cada um. Mas essa coisa dissociada, né, sem um porquê e tudo mais. Então, o lado bom, acho que, de tudo isso, e para a gente mudar francamente com o que está acontecendo, é ter uma escuta para esse incômodo, para que é isso aí, a gente acontece isso com o mundo e ele pode, e cada um no seu papel precisa rever a sua função, sua capacidade de olhar para o outro. E a gente vai começar a fazer é olhar mais para o outro, proteger-se para atingir o outro. Né? Então, eu acho que eu estou olhando para muitas questões existenciais com a pandemia. Acho que esse é o Perfeito, Ká. exercício que a Bom, gente tem que fazer. você como sempre dando uma aula para gente, né? Até nos nossos encontros aí íntimos de amizade, que eu tenho o privilégio, como eu já disse, de usufruir da sua amizade. Você é uma menina incrível, uma profissional brilhante, que eu sou fã incondicional. E agora todo mundo que me segue já sabe por que eu sou tão fã assim, eu e a Maria Fernanda. E todo mundo que te acompanha, que te segue. E eu queria te agradecer demais a oportunidade desse bate-papo. Eu sei que teu tempo está todo aí tomado. E de verdade, minha amiga querida, um beijo grande, viu? Eu que agradeço, Pê. Eu acho que a troca é tudo para esse momento. Eu brinquei com você porque você é uma grande médica, mas você é mesmo, eu não estou retribuindo isso que você enxerga em mim, né? Eu tento ser uma boa de amor e por interesse e tudo mais, mas eu acho que é muito legal ver a trajetória das pessoas que a gente ama. E eu sei o quanto você veste a camisa, né, da neurologia, enfim, e tem se lançado nessa questão de se comunicar, que você se comunica super bem, de trazer para as pessoas mais informações de qualidade. E eu super admiro isso, porque eu acho que informação a gente Sim. tem demais. Nunca é ruim informação, mas o ruim é o filtro, capacidade de a gente filtrar tudo que a gente está exposto, né? Então, quando tem, como você faz, tem essa iniciativa, eu acho que a gente, e você já teve outras, e como secretária de saúde e tudo mais, então eu sei, você é engajada, te conheço desde da faculdade e a gente participava de um monte de engajamentos para Defender os nossos pontos a de situação de vista, né, saúde da cara? faculdade. Então, eu estou feliz de estar fazendo essa live aqui dos nossos amigos aí, Sim. médicos que estão vendo, Muita gente psiquiatras, querida e muita gente que forma opinião e que pode propagar isso, né? Muito bacana mesmo. Muito obrigada, cara. Sem palavras, viu? Muito bom estar aqui Aproveita com você. essa semana, gente. Obrigada demais por estar aqui. A Um live beijo. vai ficar gravada, então quem não conseguir, vocês marcam para poder assistir, tá? Um beijo grande, querida. Fica com Deus. Tchau.